Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Michele e hoje eu vim contar para vocês como foi o meu primeiro trimestre de gestação. Quem acompanhou os meus vídeos anteriores sabe que eu tenho doença de Crohn e que eu já tive uma perca gestacional devido a esse problema. Então quero contar para vocês o que eu tô sentindo, como eu passei esses primeiros 3 meses, o que eu senti, como eu descobri a minha gestação. Então, pessoal, eu vou começar a contar algumas coisas que aconteceu comigo antes de eu desconfiar que eu estava grávida. Porque como o meu último exame de ultrassom deu que eu não estava ovulando, então eu nem imaginava que eu pudesse estar grávida, tá? Eu sentia enjoo, eu tinha enjoo de manhã, só porque como a gente estava aí no começo da pandemia, estava todo mundo dentro de casa, então a gente acabava comendo muita coisa e misturando muita coisa, então eu imaginava que fosse porque eu estava comendo demais mesmo. Então não imaginei que fosse que eu estivesse grávida até esse momento. Eu lembro também que eu colocava filme triste, tipo, tinha que ser um filme triste ou um filme assim romântico que me fizesse chorar no final. Precisava chorar, assim, eu queria ver filme triste. É até estranho, né? Mas era o que acontecia. Como a gente estava assistindo muito filme, muita série, então eu não queria nada que fosse animado, tinha que ser uma coisa triste para mim poder chorar. Eu misturava muita comida mesmo, gente, como eu falei, tava comendo doce com salgado, e daí eu fiquei preocupada porque eu achava que era ansiedade. Na verdade, né, nós estávamos dentro de casa, então eu achava que era ansiedade, que eu estava muito ansiosa, estava preocupada com essa pandemia, não sabia como é que ia ser o dia de amanhã, então era por causa disso que eu estava comendo um monte. Depois disso, eu lembro que antes de eu fazer o exame, que foi em abril, foi dia 18 de abril, o dia que eu fiz o teste de farmácia. Mas antes eu comecei a pensar que talvez eu pudesse estar grávida. Sabe assim, no fundo do coração, assim, quando tu sente que tu tá grávida? Eu não sei explicar, era uma coisa muito estranha. Porque como volta e meia a minha menstruação atrasava, eu falava pro meu esposo e ele já nem acreditava, sabe? Eu já fiz vários exames que deu negativo, então ele já nem acreditava. E nesse mês eu falei assim, amor, se a minha menstruação atrasar e eu quiser fazer um exame de sangue, tu não vai dizer que eu não tô grávida? Tu não vai falar nada? Eu falei ainda isso pra ele, assim, antes de atrasar e de fazer o exame. Porque eu sentia alguma coisa estranha, assim, eu não sei explicar pra vocês. É muito estranho. E eu falei pra ele assim, ó, eu quero ficar grávida. Eu quero, eu acho que eu tô grávida, eu quero ficar grávida. Agora eu quero muito ficar grávida esse mês. Eu não sei explicar pra vocês, é até estranho, assim, de falar, assim. Mas, enfim, a minha menstruação atrasou. Atrasou 5 dias, eu deixei, atrasou 10 dias. Quando chegou no 10º dia, eu assim, não, eu preciso fazer um exame de sangue. Quer dizer, um teste de farmácia. Foi o primeiro que eu fiz, né? Daí eu lembro que eu tava na casa da minha cunhada, e daí a gente foi no centro à noite, e daí eu procurei uma farmácia lá e comprei esse teste. Mas assim, mais um teste que eu vou fazer. Tanto é que eu comprei esses testes bem baratinhos, porque eu sempre fazia, né? Então eu pensei, vou comprar esse, qualquer coisa a gente viu o que a gente faz depois, né? E daí a gente ficou lá ali à noite e tal, a gente jantou lá, e daí depois a gente veio pra casa, já era super tarde, e daí a gente foi dormir. E daí nesse dia eu esqueci o teste no carro. Eu levantei de manhã pra fazer o xixi, pra fazer o teste, e o exame tava lá no carro. Daí eu levantei direto e fui fazer xixi, eu esqueci de fazer o exame. E daí acabou que eu não fiz o exame com o primeiro xixi ali da manhã, né? E daí eu pensei, ai, não acredito. Fui lá no carro, peguei o exame, deixei do ladinho ali da minha pia, pra quando eu levantasse de novo, eu lembrasse que tinha um exame pra fazer. E daí eu pensei, vou dormir mais uma horinha e depois levanto e faço o teste. Mas assim, não tendo muita fé, muita expectativa não. Daí eu fui dormir, daí nisso que eu fui dormir, eu fiquei pensando assim, ai, se eu tiver, eu não vou contar pro meu marido,
eu vou esperar, eu vou comprar uma caixa, eu vou botar um sapatinho, eu vou botar o teste. Tipo, eu imaginava que fosse assim, que eu queria fazer assim, porque a minha primeira gestação, eu contei logo de cara, eu queria que fosse uma coisa diferente, uma coisa especial, se eu tivesse dessa vez. E daí, peguei no sono e dormi. Daí, no meu sonho, eu sonhei que eu levantei, que eu fiz o exame e que deu 2 pontinhos ali, 2 risquinhos, que eu botei a mão e borrou e ficou torto. Daí eu não sabia mais se realmente estava grávida ou não estava. Daí eu lembro que no meu sonho eu chamei o meu esposo, pedi pra ele olhar e ele disse, não, realmente tem 2 risquinhos ali. Daí eu fiquei muito emocionada, eu chorei tanto no meu sonho, eu agradeci tanto a Deus por eu estar grávida e daí eu acordei. Deus, eu não acredito que era um sonho. Daí eu tive mais certeza ainda de que eu ia levantar, ia fazer o teste e não ia estar grávida. Enfim, levantei, fui fazer esse teste. Meu esposo estava dormindo ainda, fiz o xixi no copinho, tá? Tirei o negocinho, botei ali, tá? Deixei o tempo ali, que eu acho que é 5 segundos, né? Não sei, não lembro. E olhei ali, primeiro risquinho ficou aceso. Depois acendeu o segundo risquinho e foi escurecendo. Daí nessa hora, assim, eu parei, olhei assim, eu não acredito. Tipo, eu entrei, não sei, eu fiquei, não sei, em choque, eu não sei, porque eu não esperava que realmente eu estivesse grávida. E daí eu comecei a chorar, porque eu não sei o que eu pensei, eu sei que eu comecei a chorar. E daí nisso meu esposo acordou, me chamou e levantou. Daí eu peguei, tava com um teste ali na mão, daí eu mostrei pra ele. Amor, tem 2 risquinhos mesmo aqui, eu tô vendo certo, tá certo que eu tô vendo. Daí ele olhou e assim, tem. Eu assim, então eu tô grávida. E daí ele pegou e foi dormir. Ele voltou pra cama. E eu fiquei ali, tipo, chorando, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu não acreditava. Eu levantei, vim pro sofá e fiquei olhando aquele exame, assim, meu Deus. Tipo, passou uns... Gente, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu sei que foi muito emocionante e muito louco ao mesmo tempo. E daí, como era num sábado, eu não podia marcar um médico, não podia fazer exame, não podia fazer nada, né? E daí eu tinha que esperar até segunda pra entrar em contato com o meu médico pra marcar uma consulta com ele. Daí pensa, né? A gente ficou ali esses 2 dias esperando, sem saber muito o que estava acontecendo, sem acreditar, porque era uma coisa que a gente queria, mas não esperava, e era uma coisa que a gente não queria agora, né, na pandemia. Eu queria engravidar em todos os outros anos possíveis, mas esse ano não era um ano planejado, né? Mas eu sei que Deus faz as coisas da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e foi assim que Ele fez. E daí, deixa eu ver a minha colinha aqui. Daí eu fiz o exame dia 18 de abril e no dia 20 ou 21 eu fui no médico. Daí liguei, marquei, fui no médico. Daí eu achei estranho, porque o médico ele já me deu os exames pré-natal, sabe? Ele não pediu primeiro um exame de sangue para confirmar, para depois pedir um ultrassom e aqueles exames de pré-natal. Ele já me deu logo de cara o exame de pré-natal, assim, os primeiros exames. Eu ainda pensei, meu Deus, mas e se eu não estiver grávida, sabe? Eu pensei, mas... Fui fazer, peguei, fiz aqueles exames junto, fiz o teste, daí o teste fica pronto mais rapidinho, né? E daí já olhei o resultado ali na internet, o beta-HCG, tava alto, tava como tinha que estar, eu tava gravidíssima. E daí ali eu acreditei, assim, que realmente aquilo tava acontecendo de verdade. Daí, dali em diante, eu continuei sentindo os enjoos, principalmente na parte da manhã. Sentia umas fisgadinhas no pé da barriga. Fiquei bastante tempo, assim, sentindo enjoo, essas fisgadinhas. Depois, assim, mais ou menos uma semana, eu comecei a sentir muita dor de cabeça muito forte. Eu teve um dia que eu lembro que eu fiquei muito irritada, tipo, do nada eu fiquei super irritada. Que eu até hoje não entendo por que eu fiquei tão irritada com meu marido aquele dia. Mas fiquei super irritada, que eu acredito que seja por conta dos hormônios, né? Daí fiz o meu ultrassom, meu primeiro ultrassom eu fiz, deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês.
foi com 6 semanas e 6 dias. Que é pra ver se o embrião tá certinho, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas esse foi o meu primeiro exame. O bebezinho tava com... Deixa eu ver aqui... 119 batimentos. E 8,6 mm de tamanho, gente. Um tisco, né? E daí depois que a gente fez esses exames, voltei no médico, mostrei pro médico, tava tudo certo. Daí comecei a tomar as vitaminas, né? Que a gente precisa tomar na gestação. Deixa eu ver. Mais ou menos quando eu tava próxima ali do terceiro mês, do comecinho do terceiro mês, me deu um pane, assim, tipo, me deu um desespero, porque eu comecei a sentir as dores ali, as cólicas, os sintomas da doença de Crohn, quando eu tava ali próximo dos 3 meses. Então, assim, me deu uma aflição, parecia assim, um medo, sabe? Tipo, vou chegar no terceiro mês e vai acontecer tudo de novo. Começou a passar, assim, um filme na minha cabeça, um medo, assim, um medo que eu acredito que é normal, porque pra quem já passou, né? Então, eu comecei a ficar com medo. Fiquei com medo, eu comecei a chorar muito, comecei a me desesperar muito, sem saber se realmente ia dar certo, se essa gestação ia fluir, se eu não ia acabar passando pelo que eu passei de novo. Então, eu lembro assim que eu passei uma semana inteira chorando, muito aflita, muito preocupada. Daí eu lembro que eu falei com a minha pastora, daí falei pra ela como é que eu tava me sentindo, ela me mandou uma mensagem falando um monte de verdades pra mim que eu precisava ouvir. Ela falou que eu tava sendo ingrata de não estar agradecendo a Deus por esse bebê, porque se Deus me deu, é só Ele que pode tirar. Então, ela me falou várias coisas assim que foram duras pra mim naquele momento. Eu fiquei assim, sabe, não era o que eu queria ouvir dela, eu queria realmente, né, que ela passasse a mão na minha cabeça, mas era o que eu precisava ouvir, era o que Deus queria que eu ouvisse. Então, naquele dia eu lembro que eu gravei um áudio pra mim mesma, falando o que eu queria falar pra mim, que era pra mim ficar em paz, que Deus sabe o que faz, que se for pra mim ter esse bebê, eu vou ter, se for pra mim não ter, eu não vou ter, e não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar lamentando, não adianta eu fazer nada, porque quem manda é Deus, quem decide o que vai acontecer é Deus, então eu preciso viver cada dia e confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor pra mim sempre. E daí eu mandei uma mensagem pro meu médico, eu comecei a não sentir mais que eu tava grávida, parecia assim que eu tava sentindo um vazio, sabe? Um vazio assim dentro de mim, por conta daquela situação e tudo mais. Daí ele me deu um ultrassom e eu fui fazer, daí 2 semanas depois daquele primeiro que eu fiz, que foi com 8 semanas, eu fiz outro ultrassom. E graças a Deus tava tudo bem com o meu bebê, o batimento tava 164, ela já tava com 16,3 mm, que acho que é milímetros, né? Ela já tava maiorzinha, então tava tudo certo, tudo certo, tudo certo. E daí eu fiquei em paz, assim, depois que eu fiz o exame, depois que eu conversei com a pastora, depois que ela me deu aquele sacudão e que eu realmente caí na real e eu falei aquilo que eu falei pra mim, eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz e eu sei que o que tiver que ser vai ser, indiferente de eu chorar, de eu ficar triste, de eu ficar ansiosa. Então, realmente eu tenho que viver cada momento, cada dia é um dia a mais. E daí, depois que tudo isso passou, que o nosso coração ficou calmo, que a aflição foi embora, que a gente resolveu realmente descansar em Deus, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente resolveu contar para todo mundo. A gente gostaria de esperar até o terceiro mês, mas infelizmente não dá para aguentar, né, gente? É uma ansiedade. Então a gente resolveu fazer uma foto bem linda. A gente desenhou um arco-íris na minha barriga, bateu uma foto e fez uma publicação no Facebook e no Instagram
contando para todo mundo que o nosso arco-íris estava a caminho, que depois da tempestade estava vindo aí um lindo relato dos meus 3 primeiros meses, né, do primeiro trimestre da minha gestação. Fica ligadinho que daqui a pouco vai sair o relato do segundo trimestre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!